Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da 87,9. Você também aí que está sintonizado na TV Esperança, que esse programa vai ao ar na TV Esperança. E também você que está assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify. Um abraço a todos. Fiquem à vontade para estar aqui nesse Papo Reto, que é um Papo Reto especial. Estou aqui com a Sara Amorim. Bom dia, Sara. Bom dia, Sailândia, bom dia, Lucas, né? Bom dia a todos que já estão aqui ouvindo a nossa programação do Papo Reto, né? Gente, eu não sei o que acontece, que toda vez que eu estou no auge da minha carreira na rádio, acontece algo, né? Mas amém, tudo é para a honra e glória do Senhor. Pois é, né? Hoje é despedida da Sara, a Sara que vai estar partindo aí para São Paulo, depois Miami, aí só indo pra cima, né? Eu vou fazer um intercâmbio por aí para me especializar mais, né? Aprender, rapaz, a gente tá aqui, nós estamos enviando a Sara para ela estar aí aprendendo, se desenvolvendo, mais o nosso amigo Leilson, né? Leilson, que estava precisando de um trabalho, né? Leilson que estava cansado só de dormir, de lavar a louça. Falou, não quer saber, vou trabalhar. Que é isso, meu lindo marido, ele lava por livre e espontânea vontade as louças, eu não preciso nem mandar. Pois é. Então, assim, hoje nós estamos aqui para falar, Sara, sobre liderança, né, Sara? A Sara que, né, estava também aqui contribuindo na rede de jovens, né, com o Leilson, né, juntamente com Débora e Fernando. E agora, né, vamos ter um casal a menos nessa liderança, mas eu creio que tudo é para honra e glória do Senhor, né? Não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, porque a Sara vai, mas o Leilson vão voltar. Com fé em Deus vão voltar. Não sei quanto tempo, mas vão voltar aí com um monte de menino. Vou voltar com os frutos, né? Como o meu líder já falou, com 3. 3 meninos. Vai ser tudo um atrás do outro, uma fileirinha. Calma. Eu aceito se vir 3 de uma vez, agora um atrás do outro não tá. Rapaz, 3 de uma vez. E Sara? O sonho do casal é ter uns gêmeos, e se Deus mandar 3 é bom, né? Não, manda 2. Eu acho que 3 é muito apertado pra uma barriga. Sei lá. Aí vai ficar grande demais. Mas eu já estou em treinamento. O templo já está em reforma, né, Sara? O templo já está em reforma aqui, entendeu? Tá certo. Ai, Sara, mas é nesse clima alegre e divertido. E você que tá ouvindo, você já pode estar enviando o link. Nós estamos ao vivo aí pelo Facebook. Nós estamos aí, Canal Esperança. Você vai lá no Facebook, estamos ao vivo. Você vai poder acompanhar, né, ao vivo o nosso programa. E também, em breve aí na íntegra, no YouTube, no canal no YouTube. Então é isso, né? Você que tá agora ao vivo na rádio, sinta-se privilegiado, né? Porque você vai poder sentir aquele climinha, né, do ao vivo. Rapaz, eles estão gravando agora. Pois é, meu amigo. É aqui na Rádio 87 comigo, Lucas Santos, DJ Bruno aqui na Sonoplastia. E Sara, sem mais delongas, Sara, quero te mandar uma pergunta. Sara, qual é o maior desafio de uma liderança? Você, né, que se colocou nesse desafio esse ano, né? E creio que vai continuar, que onde você estiver, Deus vai levantar essa liderança dentro de você, dentro do seu marido Leilson. Qual é o maior desafio, Sara? O maior desafio hoje é você se deixar ser liderado, sabe, Lucas? A gente percebeu nesses últimos tempos que existem muitas pessoas que querem. Quando quer é ótimo. A gente não tem muito trabalho, mas quando a pessoa não quer, dá aquela resistência, realmente é um grande desafio a mais, né? É mais do que resgatar 99. Quer dizer, é mais do que resgatar uma, né? Você deixa uma para resgatar 99. Exatamente isso. Mas eu creio em dias melhores, né? Em dias em que a gente não terá tanta dificuldade. Eu acho que a questão não vai ser um grande desafio daqui a um tempo. Com o tempo ele dá um prazer, né? Mas a princípio, uma dor de cabeça, entendeu? Uma gripe mesmo ruim. Eita, Sara. Assim, dentro do que tu falou, eu acredito que realmente, assim, você ser liderado. Porque, assim, é um princípio, Deus ele criou uma família justamente para entender que primeiro para você ser pai, você tem que ser filho. Uhum. A mesma logística para liderança, né? Porque um líder, na verdade, a gente chama de líder, ele parece que é um chefe. Na verdade, líder é um pai. Então, para você ser pai, você tem que ser primeiro filho. Ó, pode ver, Adão já foi colocado, ele nasceu, Deus gerou nele
essa identidade de filho primeiro. Ele queria se relacionar com Adão, antes de Adão ser pai. De Adão ser pai, exatamente. Entendeu? Então, assim, depois que ele for ser pai. Então, assim, pra hoje, pra um líder, esse desafio é você ser liderado primeiro. Porque a gente aqui, a gente tá debaixo de uma liderança. A gente tá liderando, mas a gente tá debaixo de uma liderança. A Sara sabe que muitas vezes, entrar numa certa sala aqui da igreja, as pernas bambeiam. Oxi. Eita, as pernas bambeiam, a gente já fica, eita, Jesus, o que nós vamos ouvir? A gente ora mais do que de costume, né? A gente já se consagra, porque a gente fica, rapaz, né? Mas nosso apóstolo é uma bênção, nosso apóstolo é uma bênção demais, né? Tanta coisa que a gente ouve, que a gente é direcionado, né? Então a gente tem que ser liderado por alguém, né, Sara? Que bom que nós temos o apóstolo, né? O apóstolo, eu achei engraçado esses dias, tu botou lá no grupo, é o neto de Enoque. Você pega realmente a identidade, né? Então, Sim. Essa questão de você aceitar. Eu falei pra Alessandra, eu falo pra ti. Eu tenho muita facilidade de respeitar a liderança. Achando ruim ou não, eu tenho que respeitar. Uhum. Entendeu? Porque isso é um princípio. Aqui na nossa igreja é algo que não acontece todos os anos, mas em outras igrejas acontece todos os anos mudança. E as pessoas estão adaptadíssimas a isso. Só a gente que, por isso não acontecer quase nunca, a gente tem essa questão de aceitação, né? Uhum. Então, gente, que coisa assim complicada. Eu acredito, a gente vê, isso não é uma coisa pra gente estar comentando, mas quando o apóstolo não está na igreja, a gente vê pouquíssimas pessoas também. Entendeu? Pessoas, isso é verdade. Isso é verdade, porque as pessoas elas são guiadas pela figura que tá ali, que é o apóstolo. Sendo que estão esquecendo totalmente do objetivo. Então, quando você aceita ser liderado, é muito diferente. Porque hoje em dia nós temos pastores aqui, o pastor Cláudio, a pastora a Vanésia, tem a pastora Rosário, pessoas, meu Deus do céu, que quando o apóstolo está aqui, é como se ele estivesse. Sim. Então, que representa, que representa muito bem. Então, isso, você se permitir ser liderado, se permitir saber que tem outras pessoas ali que nem a gente, né? Nós somos em 6, nós somos 3 casais tentando ajudar o jovem. Tentando não, nós vamos ajudar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui fazendo isso. Mas ainda é difícil para alguns. Muito difícil. Gente, mas amém. São desafios e são coisas que a gente vai conseguir vencer. Eu acredito, e eu vou estar aqui para ver. Mesmo longe, lá em São Paulo ou aqui, eu creio que a gente realmente vai fazer uma grande mudança, porque é isso que a gente precisa. Então são tempos novos, né? São lideranças novas, mas a gente também vai receber um novo, e muito novo, Lucas, muito novo mesmo. Amém, eu creio nisso aí, gente, isso é algo que hoje em dia eu nem me preocupo tanto assim com essa questão de mudança, né? Porque a mudança é algo bom. Então, eu me permiti viver isso, mesmo achando que a princípio foi algo ruim, eu aceitei muito bem, porque eu entendo que a mudança é um estágio da vida da gente, independente de onde a gente esteja, porque a mudança vai estar dentro da gente. A casa é física, né? As roupas que a gente às vezes vai mudando de estilo no decorrer do tempo, também muda, mas a gente, quando se muda mesmo, não existe isso. Então eu acredito que vai existir um tempo, ainda esse ano, em nome de Jesus, em que muitos jovens eles vão se deixar ser liderados. Que o grande desafio não vai ser um desafio, vai ser algo extraordinário. É isso que eu acredito. E Amém. oro pra isso, entendeu? Amém. Algo assim que a Sara comentou da questão do que a gente tá tendo, né, com os casais, assim, é uma coisa assim que a gente... dentro de tudo que tu falou, assim, falta muito isso. Aqui na igreja, você fala assim, uma equipe de liderança. Oxe, não, moço, não, deixa só fulano e fulana mesmo cuidando de lá, tipo assim, é muito normal, até, eu sei que passa na cabeça de muita gente, assim, moço, gente, quem é o Lucas Alessandra? É que nem, por exemplo, qual é o líder que vai ficar o mês todinho na igreja sem ministrar? Entendeu? Eu de verdade, a minha maior alegria, eu falo isso aqui, sem mentira nenhuma, Deus sabe, como eu fico muito mais feliz de estar ali, cara, e tá aprendendo com a Sara, tá aprendendo com o Leils, tá aprendendo com o Fernando, né? O Leils, que é dizem que é meu preferido, porque pregou mais do que os outros. Mas ele é. Mas ele assim, é o bisneto de Enoque. É o bisneto de Enoque. Mas assim, cara, brincadeiras à parte, eu aprendo muito. Sabe, o pessoal vê o Fernando assim, às vezes,
mais calado, mais na dele, né, moço? Mas sentar num sofá com o Fernando e falar assim, Fernando, eu tô com tal dúvida. Rapaz, o Fernando vem, eu falo palestra, eu fico assim, né? Até a última reunião que a gente participou, o que mais foi ressaltado foi o que o Fernando falou, porque o Fernando ele é muito conselheiro, né? E até o Fernando me falou uma coisa, ele sem perceber, ele mostrou o que representa essa equipe de liderança. Ele falou assim, daquilo que Salomão, quando assumiu, Salomão não, filho de Salomão, o rei Roboão, ele assumiu Israel, e aí ele foi se aconselhar com os mais antigos que estavam ali, com o pai dele e tudo mais, e aí eles falaram lá sobre uma situação dos trabalhadores. Aí os sábios, né, falaram, olha, alivia as cargas deles, né, você vai conquistar a confiança deles aliviando as cargas e tal, explicou. Aí o que o Roboão fez? Não quero ouvir eles não. Aí foi com a molecada lá, a galera do rolê e tudo mais. Aí, não, moço, taca trabalho nesses filhos da égua, bota trabalho. E foi aconselhar. O que aconteceu? Israel se dividiu. Ele perdeu o reino, Israel se dividiu, ficou um reinado para Israel, assumiu Jeroboão, que foi um dos reis que mais pecaram na história, e Roboão foi reinar só uma tribo, Judá. Ficou separado, ficou 11 tribos para um lado e uma tribo solta para o outro. Então, assim, aí eu fiquei ouvindo aquilo que o Fernando falou sobre essa história, eu falei, cara, é isso. A gente tem que buscar pessoas, então... Quando você é líder, você tem que buscar boas pessoas para te aconselhar, entendeu? É porque eu vejo assim, tem muitas pessoas que por ter o papel de líder já não quer ouvir mais ninguém. Sim. Que é uma coisa totalmente diferente que a gente tá vendo. Ah não, quem dá a última palavra sou eu, que não quer ouvir opiniões alheias, né? Então, nem você falou, o Fernando... Ele, de certa forma, nos ajuda bastante. Caladinho ali, presta atenção, olha. Aí, taca. Aí lá vem a sabedoria, né? E isso é bom. A pessoa, se a gente não desse ouvido, né? As coisas em que talvez estaria totalmente diferente. Então, caminhando ao novo tempo, a gente tem isso, né? Dentro da gente já vem mudando ali na liderança. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso. Isso é o que muita gente fala. Porque, como a Alessandra falou, se você não se identifica com alguém, tem outra pessoa ali que você se identifica, né? Ontem a gente tava conversando lá na cozinha sobre um assunto lá, essa questão da EBD. E, nossa, faz muito sentido que elas estavam falando de alguém ter convidado Débora, né? Pra poder estar ali, porque fulano gostava, entendeu? Então isso é bom. Ter essa questão ali de diversidade, pra saber que você pode... Sim. Porque às vezes uma pessoa se identifica comigo, né? E às vezes não se identifica comigo, se identifica com a Alessandra. E nós temos essa opção de pessoas que conversam com a outra, porque às vezes não quer conversar contigo, porque é tu. Sim, não, é verdade. Eu não quero conversar com o Lucas. Não, o Lucas não. Não, mas tanta pessoa, não. Então eu vou lá e converso com ele e a gente acaba se ajudando. Então isso é extraordinário. Isso é ótimo, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Ó, eu acho assim que a estratégia de células é muito importante pra isso, Sara. E eu acho que é uma coisa que parou e a gente meio que perdeu, sabe? É tanto que, de verdade, hoje eu tô liderando a célula que tem os meninos, os jovens, mas eu não quero isso. Eu quero que chegue um momento onde formem líderes na igreja, onde fala, Lucas, eu vou cuidar de uma célula tal, lá em tal bairro. E ele vá, porque assim, para que a pessoa... Porque eu me lembro, na época que eu entrei mesmo na igreja, eu fui muito abençoado quando eu voltei, né? Quando eu tava me reconciliando. E eu vim pra igreja, naquela fase eu tava me reconciliando ali em 2013, eu adolescente, eu decidi que não, eu tenho que tomar uma postura, não tenho que sair pelos meus pais. Que eu sempre ia pra igreja, mas era só me ré de igreja, me ré de igreja, catar rento, e não conhecia Jesus. Quando eu vim, era a época que o pastor William era líder de jovens. E aí eu me identifiquei algumas coisas que eu ouvi que eu gostava, né? Tipo, eu sempre tive aquela coisa, eu sempre tive isso, essa coisa que Deus colocou em mim. Sempre eu tive assim, de olhar pro pastor e falar, cara, eu quero aprender alguma coisa dele, eu quero que alguma coisa dele eu seja igual. Então o pastor pode ter defeito, qualidade, mas eu queria estar perto. Aí quando eu fui ver da célula, né? Até automaticamente eu falei, não, vou pra célula do pastor William. Só que depois eu fiquei sabendo que quem era o líder da célula era o Marquinhos. Eu falei, poxa, eu tenho um pastor William que é de um jeito e tem um Marquinhos que é de outro. Então eu aprendia com o pastor William nos cultos e aprendia com o Marquinhos na célula. Eu cresci muito com o Marquinhos na célula. Cara, a célula era incrível. Incrível, uma das melhores. Hoje eu falo para Alessandra, o meu jeito de dar uma célula é muito fruto do que eu aprendi com o Marquinhos. Aí quando eu fui pra Nápoles, foi do mesmo jeito. Eu aprendia com os líderes da juventude lá. E tinha o Thiago, cara, que até hoje eu sou grato demais pro Thiago. Até vou mandar esse link pra ele ver depois. É um cara que me ajudou demais a crescer. Então, assim,
são pessoas... Essa diversidade que tu falou, Sara, isso é incrível. Eu quero que, né, tenha isso. Eu sei que tu vai estar distante, mas o tempo que tu teve aqui, eu creio que muita gente pode ter, sabe, ter isso para dizer, não, eu cresci com o Rafael e Luciana, aí eu cresci também um pouco com o Lucas e a Alessandra, eu cresci com a Sara e o Leilson, com o Fernando e a Débora. Ter mais isso, sabe? Olhar também Marquinhos, olhar pra Ruth, olhar pra, sabe, pra Elane, olhar pra Laura, olhar pra o União e olhar pra essas pessoas e começar a crescer, porque esse é o corpo, entendeu? Eu acho legal quando às vezes eu paro pra fazer uma anatomia do meu, né? De falar, não, deixa eu ver o que é interessante aqui do meu corpo. Aí eu olho assim, não, minha mão, ela pega as coisas, ela é firme, ela segura, né? Mas a minha mão seria inútil se não tivesse o meu antebraço. E o antebraço não seria nada se não tivesse o braço aqui. E se não fosse o ombro ligando ao resto do meu tronco. Então, o corpo é isso, né? É isso. Isso é algo muito importante, né? Porque às vezes alguém, como você falou, vai pra célula porque pensa que é tal pessoa e deixa de ir. Depois, quando sabe que não é, não se permite, né? Não se permite conhecer. E eu acho que foi... Deixa eu ver, tem mais ou menos umas 3 semanas, né? E essa semana eu percebi a diferença de tipo assim, de estar, né? Tipo, um pouco assim na frente, depois de eu ministrar. E tá muito tempo aqui na igreja, pessoas há muito tempo na igreja, às vezes nem falava comigo. Então, depois que me viram ali, que viram assim, não, que eu tô ajudando, que eu tô ali, pessoas virem me abraçando, perguntando como eu tô. Gente, é muito bom. Entendeu? A pessoa se permitiu. Às vezes a gente fala oi e tal, mas não é a mesma coisa, mas quando você se sente aceito, né? A questão da aceitação é muito bom. Eu acredito, né? Quando eu era de outra igreja, cara, eu só escutava assim, mas no tempo de fulano era assim, 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 no tempo de não sei o que era assim, assim, assim. E eu acredito que vai existir o nosso tempo, né? Cara, quando o Lucas tava ali na liderança, era assim, 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 eita, mas era bom. Eita, mas será que a gente podia fazer isso de novo? Vai chegar em nome de Jesus, não se preocupe com isso, né? Porque são lideranças diferentes. Então toda mudança faz diferença. Toda mudança, seja ela a mínima, ela vai fazer diferença na vida de alguém. Pode não ser pra multidão, né? Mas pra alguém vai fazer. Pra mim fez. Deixa eu ver. Eu e o Leils, Fernando e Débora, a gente costuma falar que a gente foi resgatado, né? Amém. Então isso é algo muito importante. Então, se não vai fazer diferença se tu passar aqui 2 ou 3 anos pra quem vai vir, ou então quem tá saindo, pra gente vai fazer com certeza. Então isso tu pode ter certeza que pra gente vai fazer muita diferença. Porque além da gente ser membro, a gente também tá sendo escolhido ali como uma parte do corpo. Entendeu? Pra fazer a construção de tudo. Então isso é importante. Então, tipo assim, tu deu algo a mais pra gente. É mais do que só vir em igreja, mais do que só ouvir a palavra, mais do que só ler a Bíblia. Nossa, tu conhece o Leilson. O Leilson tem vários livros. O Leilson tem muito conhecimento. Mas o que estava faltando para ele? Oportunidade. Oportunidade, né? É verdade. O que ele ia fazer com tanto conhecimento se ele não ia passar? E ontem, depois que vocês saíram, acho que era quase 11 horas, né? Nós ficamos até mais de 2 horas, quase 3 horas da manhã, ele estudando. Porque hoje ele queria passar o conhecimento. Então isso é importante. Então, se não fazer a diferença na vida de quem vai ouvir hoje, com certeza já fez diferença pra ele. E pra mim também. E pros demais, em nome de Jesus. Então isso é importante. Então, um grande desafio aí já tá... Amém. Já tá concluindo vai aí. Vai ter mais ainda. E vai ter muito, né? Eu acredito que o tempo em que nós vamos passar um pouco longe vai ser muito bom. Vai ser, claro que vai ser ruim estar longe de pessoas que a gente ama, de amigos, de familiares, mas... Eu cresci muito quando eu tava só com o Leilson. Quando a gente passou 3 meses fora, eu cresci muito. Porque eu entendia que eu dependia dele. E na dependência dele, eu entendia que ele precisava de Jesus. Então a gente se conectou com isso. Então, com toda a tribulância, com tudo que tá acontecendo, de perda, de conquista, eu acho que a gente precisa colocar as coisas no lugar. E com muitas pessoas não dá. Só tem que ser nós dois. Então, eu aceitei mais isso, por essa questão. Por saber que esse era o meu momento. Porque eu estando aqui, eu não vou conseguir cuidar de mim. Porque eu vou querer cuidar de outras pessoas. E outras pessoas que eu digo é minha família. E tem a responsabilidade de cuidar dos jovens.
E tem a responsabilidade de ir pra cela, de faculdade, disso e disso. E eu acabo não tendo um tempo de qualidade pra mim com Deus. Isso. Então eu acho que essa questão veio mesmo pra me colocar ali no cubo e entender que eu preciso disso, entendeu? Que eu me permito ser liderada por Jesus, né? Porque lá a gente vai frequentar a igreja, vamos respeitar a liderança também, mas não esquecendo daquele compromisso que a gente tem aqui. Então eu vou estar sendo moldada para quando esse novo tempo vir, o tempo da gente vir novamente, trazer os frutos, ajudar a colher, nós estamos prontos para isso. Isso é bom, porque vocês vão plantando aqui, quando a gente chegar, a gente vai só ajudar a podar. Em nome de Jesus. Amém. E é que nem tu falando, Sara, em João 15, Jesus ele fala que, né, nós somos, Jesus é a videira, nós somos os ramos, e só tem como a gente dar fruto ligado nele, né? Até fala, aquele que der fruto, ele vai podar. E eu creio que vocês foram dando frutos, sabe? E agora Deus está levando vocês pro tempo da poda. De podar para que dê mais fruto ainda. Porque é assim, a gente pode achar ruim a poda. A poda, ela é doída. Ela é doída, mas é melhor ser podado do que ser cortado. Que Jesus disse que aquele que não dá fruto, ele corta. Exatamente. Então imagina ser cortado da videira. Então você não vai dar fruto. Então assim, eu creio muito que... É que nem já aconteceu comigo. Deus enviou eu por um tempo para morar no Goiás. Foi muito ruim. A gente enfrentou preconceito, enfrentou um monte de coisa, que era ruim. Moço, mesmo quando tu vai pro São Paulo. Meu amigo, o que é um maranhense no meio daquele lugar? É um abestalhado, entendeu? Eu não podia falar um oxente que o povo mangava. Eu falava assim, rapaz, vocês estão mangando de mim, que diacho é mangar? E começava a falar... Uai, você fala mangá, é? Uai, olha esse menino retardado. Vem cá. Olha esse retardado. Eu falei, olha, vocês estão puxando R, eu sou retardado. E aí eu passei por isso. Aí eu e a Alessandra casados, a gente foi pra 9 meses em Imperatriz. A gente colocou assim, foi um dos piores meses da nossa vida, assim, foi muito difícil. Sara, eu tô morando numa casa hoje que o nosso quarto ele é maior do que a casa todinha do que nós morávamos em Imperatriz. E era o nosso negócio assim que dá claustrofobia de tão pequeno. E era horrível lá, assim, a gente passou muita coisa. Mas a gente foi tão treinado, eu acho que é esse treinamento. Eu nunca imaginava que eu ia voltar pra Ceilândia e eu ia cuidar de uma rádio. E eu nunca imaginava que eu cuidando de uma rádio ia ser colocado pra cuidar de jovens. Entendeu? E passando por tudo isso que eu não vou entrar em detalhes, mas que tu sabe com teu marido. Então, assim, tudo é treinamento. Eu acho que hoje, que nem às vezes eu olho e falo, Deus, isso aqui não é ainda... tipo assim, é que nem um jogo. Isso aqui ainda não é o chefão. Eu ainda tô enfrentando ainda vilão pequeno. Deus está treinando pra gente alcançar lugares mais altos. Com certeza. E nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir dar o checkmate na rainha, em nome de Jesus. Porque são desafios que a gente tem que vencer todos os dias. Principalmente nós que estamos à frente. Na nossa última conversa lá na tua casa, a gente começou a falar sobre um assunto que tinha nada. Um assunto que nós não gostamos de falar, né? E parece algo tão distante, porque a gente tá ouvindo, a gente sente medo e tudo. Mas vai acontecer. Amém. E a gente tem que estar preparado para isso. É ruim? Vai ser difícil? Vai, mas a gente tá com Jesus na frente, então vai dar tudo certo. Eu acredito nisso, entendeu? E quando eu estive me preparando, né, pra ministrar a palavra, eu lembro que foi um tempo maravilhoso, porque eu me preocupei em fazer aquilo. Porque eu me preocupei em jogar a semente, entendeu? Então é uma responsabilidade a mais. Então a gente tem que ter um cuidado a mais com a gente. E de tantas coisas que tá acontecendo, eu entendi que eu preciso disso. É muito bom você ser liderada, mas é muito bom você ser cuidado também. E hoje existem muitas pessoas feridas. Muitas pessoas que precisam disso. Mas não se permite. Hoje, nossa, a Débora tá entre nós, é líder, né? E eu me sinto tão à vontade de conversar com ela, coisa que, digamos assim, com a minha liderança mesmo de tal coisa, né? De cela ou de pastoreio, eu não me sinto tão à vontade, mas com ela eu me sinto. Porque eu preciso disso. Tipo, quando eu chego, já vou vomitando lá, falando tudo pra ela. Coisa que pra uma pastora ou outra pessoa chegar em mim, vai podando direitinho, até conseguir tirar tudo que eu preciso. Então é importante. Eu vejo que esse cuidado que eu tô tendo comigo
é importante pra mim, é importante pra Sim. Deus. Porque se se eu for tratar pessoas da forma que eu estou, eu acabo não tratando da maneira correta. Porque é muito difícil. É muito difícil você tá lidando com o luto, tendo que aprender a conviver com isso. E se eu me deparar com alguém que precisa, o que eu vou falar pra essa pessoa? É verdade. O que eu vou dizer assim pra uma pessoa assim que acabou de perder a mãe, que nem eu? Vou falar o quê? Se eu ainda tô em tratamento, se eu ainda tô buscando em Deus. Então acho que essa questão de estar distante é algo que vai ser bom. É algo que vai gerar em mim mais conhecimento, mais presença. Porque lá eu não vou ter distrações igual eu tenho aqui. Eu tô preocupada com a minha família, com a minha irmã, com a minha sobrinha, com meu pai viajando, com não sei o quê. Então esse é um tempo de qualidade que eu vou ter com Deus. Um tempo que eu vou estar ali só dependente dele. Porque nem meu esposo vai estar 100% ali comigo, porque ele vai estar trabalhando, né? Então é algo que eu tô vendo muito bom. Que eu vou passar aquele tempo lá, que nem na Info. Vou estar lá em tratamento. E quando eu vim aqui, em nome de Jesus, nós vamos ter muita coisa ainda para aprender, né? Eu vou aprender um pouco lá, mas vou aprender muito aqui também. Quando tu voltar já vai ser assim, apóstolo, vamos abrir uma congregação lá em São Paulo. Aí vem só pra ser consagrada. Só pra ser consagrada, né? Sei não, acho que isso é um pensamento, assim, distante, Eu né? imagino, eu imagino chegando em Açaí no ônibus, no busão e descendo um monte de menino. É mãe! Ele quer que eu converse o discipulado dentro de casa. Mas amém, vai, nós estamos trabalhando para isso, né? Eu não sei se nesse ano ainda ou no próximo, mas eu senti a necessidade de ter maternidade na minha vida, né? Eu acho que a ausência da minha mãe me fez querer ser mãe, né? Não é para cobrir algo que ela... Porque ela não é para cobrir a ausência dela, ocupando aquele amor todo numa criança, negativo. Eu simplesmente precisava entender, né? Eu preciso entender o que é ser mãe. Eu sei o que é ser tia, que eu tenho 5 sobrinhos, eu sei o que é ser tia. Eu amo elas demais, mas eu preciso entender o que é ser mãe. Para que esse novo tempo de liderança, eu entenda o que é cuidar de pessoas também. Por mais que eu saiba hoje, eu não entendo. Eu sei que eu preciso cuidar de alguém para que ele não caia, para que ele não saia. Mas eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade de deixar alguém no caminho, fazendo aquilo lá que eu preciso, aquilo que um dia alguém fez por mim. Então acho que a maternidade vai me trazer isso, vai me trazer cuidado, vai me trazer mais responsabilidade. A princípio é muito bom, é gostoso você ver ali um bebê engatinhando, mas vai vir aqueles desafios, né? Em que você vai ter que enfrentar cada um deles, e eu tenho certeza que com Jesus eu vou conseguir. Amém. Então isso é algo que eu preciso. Então isso é uma das grandes mudanças que eu vou fazer na minha vida, né? Mas com o alvo principal de que é Jesus. Eu quero que pessoas, que nem na minha casa, tudo que é na minha casa, que eu boto lá, tipo, sendo quadro, sendo canções, outra coisa, eu quero que as pessoas vejam que ali existe Jesus naquele lá. Da mesma forma, quando eu tiver um filho, quando eu ser mãe, eu quero que as pessoas vejam em mim que além de ser mãe, eu sou filha de Deus. E que Deus me permitiu aquilo porque Ele sabe que eu posso cuidar de pessoas. Que eu posso cuidar de alguém que vai ser totalmente dependente de mim. Então, a partir daquele momento que eu tiver aquela responsabilidade que eu tenho que cuidar de uma criança desde o acordar ao dormir de novo, eu vou saber o que é discipulado melhor ainda. É verdade. Isso é caminhando pra isso. E vamos, Bruno, para um breve intervalo. Vamos aqui para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais aqui, papo reto, de muitas lágrimas, as despedidas de Sara Amorim. Já a gente volta. É isso aí, meu povo, voltamos com o nosso Papo Reto, aqui nosso Papo Reto sobre liderança, é isso mesmo, né? Mandar um abraço aqui a todos que estão na escuta aqui, um abraço a todos da Rede de Jovens Crucificados com Cristo. Hoje temos culto, né? E não é um culto qualquer, né? Hoje vai ser um culto todo culto é especial, e esse culto de hoje vai ser mais que especial. Ele vai ser um culto intercâmbio, né, Bruno? O Bruno vai falar para mim aqui o endereço lá da igreja da Vila Maranhão, Rua Medeiros Neto, 526, né? Ali naquela rua do estádio. Você pega ali, você vai pro estádio, vai direto. Quando não tiver mais
caminho, tu olha pra direita. Aí tá a igreja. É porque lá no fim, quando você... Rapaz, meu caminho acabou, você vai ver a igreja. E a igreja é a luz no fim do túnel. Então você vai, né? Qualquer coisa, você vai entrar em contato com a Sara Amorim. Qual é o teu número, Sara? Perguntando... 9200-9406. Pronto, você vai perguntar pra Sara, onde é? Me manda a localização, minha irmã. E ela vai te mandar a localização. Então, e você que, rapaz, mas eu ia pra sede. Então você vem às 5h30, você vai vir aqui pra sede, Rua Bom Jesus, número 26, que a gente vai dar carona pra quem não tiver carona, né? Então você vai vir e a gente vai se transitar ali pra Vila Mariana. Vai ser um intercâmbio top, a Rede de Jovens Crucificados com Cristo, com a Juventude Salvos pela Graça, né, Bruno? O Bruno, que é o atual líder de jovens, né, de lá, não, tô brincando. Ainda não, Deus tá preparando, Bruno. Não, Bruno disse que quer casar primeiro, ter 2 meninos, que ele disse que todo líder de jovens tem que ter 2 meninos, né? É, verdade. 2 meninos. Falta um pra mim. Eita, tô brincando, Eita, gente, aposto, só um menino tá bom. Tá não, que ele quer me dar 3. Vamos mudar de assunto e vamos pro papo. Aqui nosso papo reto. Sara, quero que você me fale mais, Sara, quais são os... Assim, talvez não só na sua vida, mas quais são os líderes que você acompanha, talvez seu marido acompanha na internet, que você olha e fala, rapaz, eu acho que esse líder ele passa por essa dificuldade, esse pastor passa por isso, que tu observa? Eu vejo assim, questão de internet, falar um pouco sobre meu esposo, eu não vejo muito ele vendo isso pela internet, né? Ele mais é por aqui, eu vejo ele muito com o Jaldo. Assim, ele dá muitos exemplos do pastor Jaldo, né? Quando a gente se conheceu, ele estava sendo liderado por ele, né? Aham. E até hoje ele se permite ser liderado por ele. Ele ouve muito o pastor Jaldo, né? Isso Ele é sempre, bom. quando ele... Inclusive, ele tá com ele agora. Toda vez que ele tem a oportunidade de estarem juntos, eles estão. Pra estar conversando, pra estar aprendendo. Inclusive, os primeiros passos de violão, quem deu foi o pastor Jaldo, né? Deu pra ele. E hoje ele gosta muito de tocar violão. Na internet, no caso, o Instagram dele, né? Ele usa pra edificação dele. Ele não usa como só rede social. Não ele não como usa a esposa dele. não como a esposa. Não, mas isso é verdade. Isso é coisa que a gente tem que trabalhar, sabe? Moço, a cada eu lembro, você fala, nossa, a Sara tá saindo do Instagram. A Sara vai sair do Instagram. Mas eu vou em nome de Jesus. Ou então mudo, né? Pra fazer igual ele. Porque o dele só tem figuras mesmo que ele ouve Que ele pregações, de palavras. Então ele gosta muito do Luciano Subirá. Luciano Subirá, ele é Nossa, top, top. 3 por dia. Se duvidar, é mais que ele ouve dele. É mesmo. Então ele gosta muito, gosta muito, gosta demais. Então isso é muito bom, né? Porque eu tenho isso dentro de casa, isso é ótimo. E eu em questão de redes sociais, eu gosto muito da Thalita e da Helena. A Thalita Pereira, né? Ela é Nossa, top, ela tem uns ela é muito taquezinhos. arretada. Ela é muito massa, moço. As Eu palavras gosto dela. muito. Então, muitas das minhas pregações em que eu ouço é dela e da Helena, né? Eu tô no tempo agora da Thalita. Da Helena. A Helena Tanuri? É? Não, a Helena Tanuri. Que era do Diante do Trono. Isso, eu gosto sei. muito das ministrações dela. Tem tipo, 2 maneiras de eu ouvir, né? Da Thalita eu gosto muito porque ela tem uma série de ministrações que falam muito sobre as mulheres. Ela fala muito sobre identidade. Então isso é muito importante, né? A pastora Thalita, ela fala muito sobre identidade. Então se você quer mesmo se conhecer em questão de identidade, siga a pastora Thalita Pereira. Ou então ouça as ministrações dela, a Thalita Pereira. Ou então siga a Igreja do Amor, né? Que é a igreja que ela ministra. Então é muito bom. Eu ouço muitas ministrações dela e da pastora Helena Tanuri. Eu ouço mais, assim, não é tanto, né? Quando eu tô precisando de alguma coisa, tipo, vai dar certinho lá. Aí eu sempre vou e ouço ela. Mas eu gosto muito das 2. Sou muito bom. E sobre louvor, eu gosto muito da Gabriela Rocha. Não, tu é a cara Gabriela Rocha. Sobre louvor, eu gosto muito dela, tá? Então, se ela pregasse, com certeza. O seria- show dela, uma das únicas que foi tu, não foi? Tu foi pro show dela? Eu fui. E aí, Dom? Eu tava tipo naquela assim, eu não vou porque o povo vai pensar que eu sou fanática. Eu não vou pro show, não vou filmar com a chegando disso, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir pro show dela. Aí eu fui, a gente foi, adorou, foi muito Aham. bom. Ela não é artista, tá? Ela é levita mesmo. Ela é Ela não tem, ministra ela de não tem, adoração. ministra de adoração. Ela não tem esse negócio de estrelismo, não, gente. Isso é o que eu gosto muito nela. Que ela não tem isso.
amo as canções dela. Ela me faz muito sentir a presença de Deus. Então, todas as canções que eu ouço dela, eu pego um pedacinho do céu cada vez, entende? Ouço muito. Rapaz, mas eu não vejo o céu ela. tá sem pedaço já. Porque realmente. eu tô com o céu todo lá em casa, né? Anda comigo. Anda contigo já. Eita. Mas eu gosto muito, né? Gosto muito. Tu não seguiu a van dela não pra tirar foto? Teve gente que seguiu a van dela. Não, eu não fiz isso. Pra tu ver o meu. Não, mas não, pra tu ver, né? Eu não fiz isso. Não fiz isso. Eu tirei de longe lá, tava debaixo lá do atacadão JP. Tava lá debaixo. Ó o mexão, ó o mexão. Sara, velho, o mexão aqui ao vivo, menino. Quem sabe faz ao vivo. Eu estava lá debaixo só ouvindo e eu não fui. Se soubesse, né? Talvez eu tinha ido comer uma pizza, mas não fui. Né? Depois ela foi, né? Lá pra Pizzaria Vitória. Foi? Foi. A Pizzaria Vitória. Pizzaria Vitória. Não, vou falar, não, vamos falar só pizzaria. Não fala o nome, que não, a gente não divulga, então não vamos fazer merchan de Nós não vamos fazer isso, mas foi numa pizzaria, viu, gente? Foi na pizzaria, gente, né? Qualquer coisa, se a pizzaria que estiver nos ouvindo, nós estamos aqui, viu? Estamos aqui, a gente anuncia, tá? Viu? A Sara também vai divulgar lá em São Paulo, no Instagram dela. Em São Paulo, no Instagram. Inclusive, eu faço questão de encontrar com a pessoa que foi dessa pizzaria e nós fazemos mexer por lá também. Menina, aqui é negociante, meu amigo. Brinca. Mas aquilo que tu falou, eu acho interessante assim, porque eu também compartilho, eu acho que eu entendo o Leils, né? Porque assim, na verdade, que nem eu tava falando no começo, assim, todos tiveram eu tive um tempo com o pastor William, né? Foi pouco tempo, foi meio pingado. Eu passei 4 meses. Aí fui morar no Goiás, aí passei mais 3 meses, ele foi quando ele mudou a liderança, né? Mas eu aprendi muito com o pastor William, foi a primeira pessoa que me ouviu sobre o meu chamado, eu tava todo cheio de dúvida e ele que esclareceu muita coisa. Até hoje ele tem um livro lá em casa que ele me deu, que eu anotei, sabe? E eu guardo com muito carinho, porque eu falo assim, não, moço, cara, foi de Deus. Foi uma das primeiras pessoas que investiu em mim. O Thiago, quando eu morei no Goiás, foi a primeira, eu até brinco, foi a primeira pessoa que chupou cana perto de mim. Porque eu digo, chupar cana é aquela pessoa que vem, eita, que Deus tá dizendo um negócio aqui. Aí chupou cana lá, moça. Rapaz, ele veio, eu tava orando. Aí ele veio, botou a mão nos meus ombros e começou a falar: Lucas, tu vai ser um grande líder, tu vai ser isso. Meu Deus, eu no culto assim, sabe, com aquela coisa assim, meu Deus, doido pra voltar pra casa, pra jogar videogame. E ele, e coisa. Mas assim, investiu muito em mim, sabe? É um cara que eu tenho eu até brinco com ele, moço, vai ter que vir. O Thiago, ele mora lá e eles não tomam açaí de verdade, né? Eu sempre brinco com ele, moço, tu vai ter que vir aqui, eu tenho que te pagar açaí. Tu vai vir aqui, eu vou te encher de açaí verdadeiro. Que eu sou muito grato pela vida do Thiago. Como eu falei, o Marquinhos, que contribuiu muito com a minha vida, sabe, com o meu crescimento, né? Até hoje, eu nunca vou esquecer do Marquinhos ministrando na célula sobre ansiedade. Ele falava, né, sobre que os adolescentes ficavam muito daquela de vou namorar, e ele falava assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas guarde o coração de vocês em Deus, né, a paz que excede todo entendimento. E eu guardei essa ministração pra mim. Muitas eu esqueci, né, mas essa eu guardei com muito carinho. E quando veio o Jaldo, assim, foi um tempo assim, muito de tratamento, né, eu já falei muita coisa que eu passei na minha infância, né, um tema pesado, mas eu fui abusado sexualmente quando era criança. E cara, foi o Jaldo que viu isso e percebeu e foi me tratando, né? Porque foi um tempo muito difícil. Tem muita gente que guarda isso e acaba, sabe, se pervertendo. Muitas vezes até muitos homossexuais surgem por conta desse trauma, muitos pedófilos surgem por causa dessa. E eu fui tratado e eu tenho certeza que eu não seria líder hoje se não fosse esse cuidado, sabe? Quantas noites que o coitado já tava lá já com a vasilha de pipoca pra comer, pra assistir um filme. E eu ia lá, cara, tô muito mal, eu preciso conversar. E o cara conversava, né? E assim como o Leils, eu sou também esse discípulo à distância que mesmo ali passou muita como eu tava ali aprendendo. E depois veio o Rafael e foi assim,
foi muito tratar, né? Foi uma coisa diferente também, né? Já foi assim, eu e o Rafael, a gente não teve tanto esse contato de pastor e discípulo, mas eu aprendi muito com as ministrações, sabe? Esse jeito apaixonado do Rafael e a Luciana de ministrar, né? Eles são muito assim, né? Quente, assim, parece que tudo é... Porque eu vejo que eles são muito profetas, eu já não sou isso, então assim, eu já dou logo um recado pros jovens que estão meio assim, né? Será quando é que o Lucas vai começar a fritar nas pregações? Gente, eu não sou assim. Tanto que a minha... Cara, a oração pra mim, eu acho massa quem ora... Tal, a Sara mesmo. A Sara pega o microfone, já sai de perto, que a bicha tá pegando fogo. Ela tá super saiyajin 3, a Sara. E a Sara tá... Eita Deus, e vai, e é com tudo. Já eu, cara, eu gosto muito disso também, eu respeito. Mas eu me lembro até hoje, quando eu falei assim, Deus, eu quero ter esse tipo de oração, eu tava numa cela. Primeiro que já começou estranho. Eu tava fui visitar meus primos Imperatriz. Era domingo de manhã, chegamos cedo. Aí meu primo já tava se arrumando, eu pensei que ele ia pra alguma igreja, né, que eu sou acostumado com EBD, né. Aí ele, não, vou pra uma célula, domingo de manhã célula, porque aqui a nossa igreja lá, né, Nova Aliança não tem EBD. Aí tem muita célula, então eles focam muito em célula, se precisasse ter célula, domingo de manhã vai ter célula, domingo de manhã, domingo de tarde. Aí foi pra célula domingo de manhã, e eram uns caras tudo universitário. E uns cabas bombados, o braço do cara eu tava com medo. Dele virar, ele se mexer, ele me nocautear. Os cabas bombados, meu amigo. E eu aqui magrelo, com medo. Aí quando falou assim, gente, vamos começar a célula. Fulano, ora aí. Caba bombado, levantou ele. Papai, obrigado, papai. E ele falava papai umas 20 vezes na oração. E eu, moço, eu tomei desse cara. Eu não orei, não. Eu só fiquei assim, olhando pro cavalão, velho. Olhando pra ele. E ele, papaizinho. E ele falava muito calmo. E eu pensei que ele ia fritar, né? Tal. Eu pensei que ele ia começar a fazer um treinamento de crossfit orando. E eu... Talvez ele até comece, né? Mas ele começou a orar, moço, numa calma. E eu falei, é isso, porque antes eu ficava muito assim comigo, meu Deus, eu não tenho esse negócio assim de fritar orando. Mas assim, o que eu quero dizer é que acho que a Sara, ela passou aqui, foi muito disso também. E é a coisa que eu aprendo, ó, pra tu ver. Essa equipe, né, que eu que vai marcar, gente. Eu vejo as fotos da gente junto, eu fico, cara, vai marcar demais. Eu sei que a Sara vai voltar, porque foi em pouco tempo, mas foi uma ligação muito forte no reino espiritual. E assim, porque são pessoas diferentes. O Leilson é um mestre, cara, que quer aprender, que quer ouvir pregações, né, que nem a Sara brincou na administração. O Leilson falou, e aí, você tá vendo pregação pra preparar tua administração? Sara, não. Exatamente. Porque a Sara, ela é mais assim, nessa coisa do profético e tudo mais. Aí tem, cara, o Fernando, que é no aconselhamento. Tem a Débora, que ali é aquela força, aquela mansidão, que é sorrindo por causa do diabo de perna longa. Não, mas é engraçado demais, mas, Bruno. Às vezes ninguém não tava nem entendendo nada, e ela já tava sorrindo. Ela tava sorrindo e eu tô ficando doido, porque eu não tô vendo essas graças tudo. E ela deu não, ela deve estar ouvindo uma hora dessa. Ei, Jesus, mas enfim. Pra mim, a questão de liderança mesmo, assim, fora das redes sociais, né? Eu tenho mais ou menos, me converti, eu tinha 13 anos, né? Hoje eu tenho 20, vou fazer 24, então já tem uma caminhada aí, né? E mais a questão da liderança pra mim foi depois que eu me afastei, né? Que eu me converti na Assembleia de Deus. E eu não fui acompanhada, igual hoje a gente é acompanhada. Hoje é muito bom ser crente, sabe? Porque tem pessoas pra te ajudar em tudo. Quando eu me converti, não tinha isso. Então, quando eu me converti, não tinha essa questão de liderança. Aí eu cheguei a desviar, né? Eu sozinha, caminhando sozinha, tentando achar... Sexo, drogas e rock and roll. Cruz credo. Aí eu me desviei por causa de um relacionamento. Porque o relacionamento que eu tinha não deu certo. Oxe, o Leilson não é teu primeiro namorado não, Sara. Não. E Sara? Eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Pode não, tô brincando. Mas eu vou falar, eu me decepcionei em um relacionamento porque eu estava namorando há muito tempo com um rapaz, só que com um tempo depois eu descobri que ele era homossexual. Então isso me destruiu, porque eu tinha
eu tinha planejamento de casar com ele, eu tava muito feliz, então isso foi algo que machucou muito meu coração, né? Então, nesse período eu desviei. Passei um tempo afastado, foi quando a gente mudou de casa, a gente morava no Jardim de Alá, quando alguém bateu na minha porta perguntando se podia fazer célula. Ei, a Sara tá aí? Não, eu quero falar aqui com ela pra ver se a gente pode fazer uma célula. E eu não tava em casa, essa pessoa foi ir na minha casa umas 3 vezes e eu não estava lá. E ela conseguiu meu número de telefone. Ela conseguiu meu número de telefone, ligou pra mim, a gente marcou e deu tudo certo. E eu fui discipulada por essa pessoa, né? Uma líder de célula. Que ela era 12 de outra pessoa. Então isso da Igreja Vida, né? Da Igreja Vida. A Andressa. Beijo, Andressa. Eu gosto muito da Andressa porque ela, tudo que hoje em dia eu construí no meu caráter foi ela que me ensinou. Ela que te moldou. Ela, né? Que me moldou. Ela que me ensinou. E hoje em dia a gente não tem muito contato porque a gente casa, a gente trabalha, a gente estuda. Então nunca é a mesma coisa. Quem pensa que é a mesma coisa, a gente não é. Não acho que depois de você construir trabalho, relacionamento vai ser a mesma coisa. Porque não é, porque a gente acaba... O tempo fica mais pouco, né? Então a gente acaba não conversando tanto. E eu lembro que eu já tava bem caminho andado. Ela sempre me acompanhava, me ensinava, tudo que eu tinha dúvida. Ela falava, e uma vez ela pediu pra mim ministrar. Ela falou assim, ó, esse sábado que vai ministrar é tu, na cela, né? Eu, tá bom. E eu lembro me preparando. Chegou no dia, fui lá, taquei a mensagem na cela. E ela falou que se surpreendeu, né? Porque ela disse que já tinha preparado a ministração. Porque eu poderia não ministrar. E, tipo assim, pra ela foi uma resposta. Inclusive, eu sou 12 dela, né? Eu sou 12 dela. Então, para ela foi uma resposta. Porque ela tava se preparando porque ela ainda teve a questão. Ela não vai conseguir, então eu vou me preparar aqui. Porque se ela não quiser, eu não conseguir fazer isso, eu vou estar preparada. E ela disse que isso foi uma surpresa para ela. Mas isso foi um reflexo daquilo que ela me ensinou, né? Aí eu cheguei caminhando já bem com Jesus e ela já cuidando lá de outras pessoas, dando mais atenção pra dando mais atenção pra outro. Aí teve um dia que eu cheguei lá, pedi na porta dele, vamos conversar aqui comigo agora. Ela falou assim, o que tá acontecendo? Assim, por quê? Tu não conversa mais comigo, não manda mais mensagem, não sei o quê. Ela, Sara, quando eu tava cuidando de ti, tu era um bebezinho na fé. Eu te ensinei, começou a engatinhar, tu já tá andando. Mamãe do céu. Não, foi exatamente dessa maneira, né? E ela começou a falar, e eu, realmente. Porque se eu já estava andando sozinha, claro que eu não era super, não sabia de nada. E ela sempre, quando eu perguntava, ela sempre estava pronta a mim, mas não era da mesma coisa. Então muitas pessoas desviam por isso. Porque ela já tem capacidade de andar sozinha, mas querem que alguém esteja segurando a mão dela. Gente, pelo amor de Deus, você tem capacidade. Não quer crescer, né? Não quer crescer. É que nem filho quando tem lá os seus 30 anos que não quer sair da casa dos pais. Gente, que bom. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 19 anos. Saí... Eu casei, viu, gente? Eu saí porque eu casei. Então, isso foi um amadurecimento pra mim. Porque isso impôs responsabilidade sobre mim. Eu sabia que agora eu tinha que trabalhar, que tinha que pagar a luz, água, aluguel, se quisesse internet, gasolina. Então, eu criei essa responsabilidade de mim. Porque eu saí de lá, não dependia 100% dos meus pais. Já não dependia 100%. Quando eu saí, era outra pessoa, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Porque era o que eu queria, né? Eu queria ser responsável. Então, a primeira coisa... Entenda uma coisa. Se você tá pensando em sair de casa, tá me ouvindo agora. Não, eu vou sair de casa. Se você não tem um emprego, se você não tem uma renda, não tem nada, não saia, não. Não vale a pena. Vai passar fome. Vai passar. Porque se você quer sair pra você ter um amadurecimento, amém. Mas se você não tem um motivo pra sair, não saia. Hoje, vejo tanto jovem... Acaba de completar 18 anos. Eu vou sair de casa. Porque mãe briga, porque não sei o que. Gente, permita isso. Permita seus pais te ensinarem isso. Porque o primeiro discipulado vem lá de dentro. É verdade. Entendeu? Por mais que eles não sejam crente, mas eles sempre vão te falar o que é certo e o que é errado. Porque eles já passaram por aquilo. Às vezes eles nem ouviram, mas eles já sabem. Então é muito importante. Então sair de casa foi algo que trouxe muito amadurecimento pra mim. E hoje eu vivo esse constante amadurecimento com o meu esposo, né? E eu fico assim, Lucas, eu sou totalmente, eu amo demais o Leilson. Tudo que o Leilson faz me encanta.
Tipo assim, o comportamento dele, a forma que ele pega um livro, o jeito que ele tá orando, o cuidado que ele tem comigo. E não tem, assim, eu acho que de todas as fases, né, de tudo aquilo que a gente tem construído, tem vivido, eu vou amar muito vendo o Leio ser um pai. Eu acho que vai ser o nosso momento, sabe? Porque o Leilson, ele é muito apaixonado por tudo. Tudo que ele vai fazer, Exatamente. Então, eu vejo ele trazendo um ensinamento pro nosso lado totalmente diferente. Então, eu escolhi a pessoa certa pra me casar. Eu sei que se um dia acontecer dos meus filhos saírem do caminho, foi por eles. Porque pelos pais deles, eles vão ter. O discipulado eles vão ter ali dentro. E eu vejo assim, eu sinto um amor tão grande quando ele está querendo até me falar alguma coisa. E eu sei que ele vai ter muito cuidado com aquilo de cuidar de nosso filho. Aquele primeiro momento, eu já imagino ele ali orando com o nosso filho, nossa filha, fazendo aquele escudo. Gente, o Abinadab, como é que é o nome do menino? Se for menina, é Levi. Levi. E menina? Se for menina, aí a gente tem que discutir ainda, né? Sara volume 2. Eu quero Maria Manoel, mas... Mano. A gente vai conversar. A gente chama de MM. MM, né? Tem o chocolatezinho MM. Mas amei, eu já imagino o meu lado dessa maneira, né? Eu quero construir isso dentro da minha casa. Então isso é muito importante, a questão do discipulado, porque eu sei que eu vou ter essa responsabilidade quando eu estiver com os meus filhos. É como eu acabei de falar sobre a questão de filhos. Filhos dá isso pra gente, de querer cuidar de pessoas. Jamais tu vai querer que o Isaac passe frio ou fome. Por que a gente vai querer já que... mesmo, porque esses dias, rapaz, um parênteses aqui, tu falou isso aí. Esse dia tinha uma janta lá, né, pra gente comer. Rapaz, esse menino tava tão brocado, Sara. Ele não deixou comer, não. Rapaz, ele enfiava os pedaços de frango na boca. Eu falei, eu tô cuidando de um pedreiro, é? Rapaz, é um pedreiro que eu tô cuidando. Mas enfiava um negócio na boca. Tá já comendo, olhei pra cara dele. Ele enfia um negócio na boca. Eu não posso comer, então. Fui depois fazer um cuscuz pra mim. Pois é, gente, jamais. Então, quando você for convidado pelo seu líder, assim, ei, fulano, vamos aqui conversar, jamais imagine que é uma bronca. Às vezes é um crescimento, você precisa. Você é ser humano, você vai errar. Vai ter coisas que você está errando e você não vai perceber. É verdade. E o seu líder vai perceber e ele vai estar ali para lhe aconselhar. Ele não vai lhe apontar o dedo, ele vai lhe aconselhar. A gente sabe disso porque a gente passa por isso, né? A gente, nossa, cheio de planos, cheio de coisas boas, mas existiu alguém que veio lá com seu questionáriozinho, com seu papelzinho. E para honra e glória do Senhor, estava tudo de acordo. Então isso é importante. Você saber que você não está sozinho e colocar tudo em oração, né? Se um líder chegar para você, se você não estiver cheio de Deus, meu amigo, para você ouvir uma crítica construtiva, é difícil. Um líder chegar para você, ei, tu falou desse jeito, deu pai do Senhor, daquele jeito para fulano. E o que é que tem? Que não sei o que. Eu falei assim. Pelo amor de Deus, gente. Você pode até falar gritando desse jeito, mas o seu líder vai saber quando Bruno, você estiver na presença. Tu, Bruno. O Bruno tá fazendo essas coisas, é Sara. E Bruno, se for, vamos orar. Hoje é o momento de se arrepender. Hoje é o momento de arrependimento. Qualquer coisa nós faz intercessão de mão aqui. Não, bora consagrar o Bruno líder hoje à noite. A cara dele é a melhor. Não, brincadeira, só continua. Mas é sobre isso, né? É sobre você se deixar ser cuidado. Que foi bem o início do que a gente conversou, né? Sim. Se você não se permitir, você vai passar lideranças assim a cada 1000 anos, a cada 1 ano, você vai continuar sendo a mesma pessoa e você sempre vai colocar a culpa na liderança. Quando o único culpado é você. Isso é uma das coisas assim que você tem que entender, que não vai ser Lucas, não vai ser Alessandro, não vai ser o Leilson, Débora ou Fernando, ou a última geração que teve, ou a próxima que vai ter. Se você não fixar os seus olhos, né, os seus sentimentos em Deus, você vai ser movido por pessoas. E não é isso que a gente tem buscado. A gente tem que buscar ser movido pelo Senhor. A gente pode transformar grandes coisas dentro da nossa casa, dentro da igreja, em qualquer outro lugar, se a gente tiver com a motivação certa.
Se a gente tiver com a motivação errada, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai até achar que a gente está indo longe, mas isso é só em pensamento. Porque na realidade você vai continuar no mesmo lugar. A única diferença vai ser suas vestes. Porque você não vai usar a mesma coisa para ir em outros lugares. Você sempre vai trocar por fora. Por dentro é o mesmo, sempre caiado. Então, se você está nos ouvindo, né? Se você está nesse momento de transição, de dúvida sobre alguma coisa, entenda uma coisa. O problema não é liderança. Não é quem está liderando você. O problema é você, infelizmente. Se você está dentro de uma igreja, você sabe que tem princípios, você tem que se permitir a isso. Senão, infelizmente, a gente não pode fazer nada. A gente vai orar, a gente vai interceder, mas se você não quiser, é você e Deus. Se Jesus for o seu líder, né? Siga Jesus, e Jesus vai lhe dizer a mesma coisa que eu estou lhe dizendo. Respeite, porque tá na Bíblia, você tem que respeitar a autoridade. Não é respeitar, dizer, vai pegar um café e você ir lá pegar, não. É de ter o tempo certo para orar, de ir em oração, de ir em culto, escutar, e a gente vai constituindo isso. Vai fazendo um novo tempo, né? O tempo que se passou não foi perdido. Vai ser perdido a partir de agora, quando você não aceitar isso. Que é o que eu entendo. Respeite, conviva com isso, entenda que nunca vai ser sobre a gente, não vai ser sobre o líder, não vai ser sobre o Lucas, a Alessandra, vai ser sobre quem você quer ser nesse novo tempo. O Lucas falou que no tempo de fulano ele foi edificado nisso, no tempo de tal ele foi nisso, então é isso. Naquele tempo passado você foi por isso, agora você tem que ser por esse momento. Então se há alguma coisa que precisa ser mudado, porque a gente sempre precisa. Eu mudei recentemente para minha casa. Ela não está 100% concluída. Mas hora em hora, quando eu olho para um lado ou outro, eu vejo, eu poderia ter feito assim. Eu poderia ter colocado essa cor, ter feito dessa maneira. Sempre vai existir construção. Então com a gente não é diferente. Exatamente. A gente vive em constante construção. Isso é verdade, a gente está sempre sendo moldado, né? Sempre. E se você tiver recursos, né? O importante é você ter. Se você tiver recursos, você pode fazer isso aqui e agora. Se você não tem, você tem que esperar o tempo. Entendeu, Lucas? Então, existe isso. Então, se existe alguém, nesse novo tempo que a gente está vivendo, questão de liderança, se existe alguém que não quer agora, a gente vai ter que esperar o tempo. Porque a gente sabe que recursos não vão faltar. Mas existe tempo para isso. Você não vai fazer... Eu não vou destear minha casa em dias chuvosos. Porque se eu fizer isso, a casa vai se encher de água, e não é bom, porque tudo que está lá dentro será destruído. Mas se eu esperar o tempo certo, tudo vai continuar do mesmo jeito, mas vai melhorar, porque eu fiz melhoras. Então isso é muito importante, é entender que cada um tem seu tempo, mas a gente não vai parar o nosso tempo com pessoas que têm que perder tempo, entendeu? E é isso. E é isso, né? É isso. Esse é o papo com a Sara Amorim. Você que tá aí acompanhando, compartilha esse link para todos aí, né? Você que está ouvindo, você que está ouvindo agora na íntegra aí no Spotify, um abraço, né? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você é um privilegiado, se inscreva nesse canal, né? Rapaz, eu falo assim profeticamente, porque nós estamos gravando agora ao vivo, mas vai pro YouTube, então você vai ver. Amém, exatamente. Né? E... né, mande aí, coloque nos comentários aí, né, alguma palavra profética pra Sara e quantos meninos ela vai ter. o líder disse que é 3. É 3. Cara, eu aprendi uma coisa com o Raimundo Nonato, né, o velhinho Raimundo Nonato. Passou, né, lá da Nova Aliança, né, o líder geral da presidente da Nova Aliança. Ele falou isso, que é, se você ter um filho é egoísmo. Você ter só um, você não ter nenhum filho, você tá desviado. Você não querer ter filho é desvio. Você não querer gerar um filho é porque você não ainda tem consciência de que você é um filho. Que a partir do momento, é que nem a Sara falou, ela perdeu a mãe, mas, cara, tu era tão amada, e eu creio que esse amor ainda permanece, é isso que tu quer transbordar na vida de uma criança, porque tu sabe como é que é ser filha. Então também tu quer gerar
filhos, assim como eu também. Então ele falou isso, o Raimundo Nonato, que você tem que gerar filhos, cara, você tem que amar ter filhos. E aí fala isso, que você tá desviado, aí se tiver um filho, você ainda tá sendo egoísta, aí 2 filhos você entra na bênção. Se você tiver 3 filhos, isso já é assim a manifestação do poder de Deus, assim, porque eu creio que, eu falo muito assim, a Alessandra sempre fica com aquele medo de ter outro filho, sempre aquele medo. Eu já perdi a conta de quantos testes de gravidez eu fiz, que eu sabia que ela não tava grávida, mas ela queria fazer pra ter certeza que ela tava com medo, porque ela sentiu um negócio. Mas eu falava sempre pra Alessandra, amor, tem tranquilidade. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E a herança tá ligada a muitas coisas boas, inclusive dinheiro também. Então, quando vem um filho, Deus ele prospera. Porque o Isaac é incrível, como esse menino ele comeu bem, cara. Sempre. A gente tinha medo, esse menino comeu bem. Esse menino teve roupa, sabe? Coisa assim que a gente ainda tava no começo, ainda tentando ajeitar as coisas da nossa casa. Já tinha que estar pensando no menino. E, cara, tinha tudo. Teve berço, teve roupa, teve lençol, sabe? Deus sempre tocava no coração de alguém. Então eu falo para você, se a gente for ter outro filho, as coisas vão aumentar, os gastos vão aumentar, mas também a provisão de Deus vai aumentar. Então é isso. Então a gente não tem que ter medo de ter filho, não. E ainda vou engravidar esse ano ainda. Eu vou ter outro menino. Tu não. A mulher. É, exatamente. Mas eu engravido junto, eu vou engordar. Amém. Essa questão, Lucas, de não ter medo, né? De não ter medo a se jogar, a ser pai, a ser mãe, é isso mesmo. Porque eu e Leis trabalhávamos, né? Nós dois tínhamos financeiramente a gente era bem, né? Andava só estribado. A gente tinha condições de ter filhos, né? Nós decidimos ter filho naquele tempo, tinha um plano de saúde, menino ia crescer, ia ter uma estrutura boa para o nascimento dele, né? Mas a gente não ardeu em nós esse desejo. Não era aquele momento, né? Tipo, não é agora, é assim. E enfim, aconteceu o que aconteceu e hoje nós dois estamos desempregados e isso ardeu em nós, porque a gente sabe que a confiança vem do Senhor. Claro, gente, a gente não tá fazendo nada por fé, a gente vai fazer o que precisa ser feito, porque Deus trabalha, mas a gente tem que contribuir com a obra, né? A gente tá fazendo a nossa parte, nós cremos que se isso acontecer, vai ser para a honra e glória do Senhor, nada vai faltar, não por Deus e não pela gente, porque a gente vai fazer com que tudo isso aconteça, mas a questão de não ter medo. Não tenho medo hoje, se hoje eu engravidar, eu não vou ter medo. Porque eu sei que é do Senhor. Como ele falou, questão de filhos. Por que eu estaria em um relacionamento, né? Em um relacionamento com meu esposo se eu não quero ter filhos? Realmente tem. Por que casar? Poderia ficar na minha casa, ele na dele. Se o nosso relacionamento não vai ter fruto, nós estamos realmente no caminho errado. Estamos no caminho. É que nem com Jesus. Se você não tiver essa questão de ter um relacionamento com Jesus e não querer dar frutos para Jesus, está errado. Entendeu? E se você não quiser cuidar daquilo que Jesus lhe deu a mão, tá errado também. Então o Lucas poderia muito bem dizer assim: apóstolo, eu não quero cuidar da liderança, por isso. Mas ele se propôs, porque ele entende o que Jesus tem pra ele. É mais do que pessoas ter falado, é mais do que, entendeu? Ah, não, Lucas vai ter que cuidar de jovem, então não, eu já sabia que o Lucas ia fazer isso. E eu sabia que o chamado dele sempre foi cuidar de jovem. Mas ele não precisou ouvir isso de outras pessoas naquele momento em que o apóstolo disse aquilo. Não. Ele não precisou. Ele sabia que ele tinha que fazer aquilo naquele momento em que eu posso disso. E tipo, foi só uma confirmação daquilo que tem buscado de relacionamentos, né? O desafio agora é bem mais amplo, porque tu não tá pegando que nem o Isaac do começo, né? De estar ali, naqueles primeiros cuidados, de amamentar, de trocar fralda. Tá pegando pessoas mesmo que já têm personalidades, que já estão ali com caráter formado, então o desafio vai ser maior. Mas não vamos vencer. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém! Eita, Sara. Essa é a Sara Morim, senhoras e senhores. E o planejamento é muito importante. Ó, quando a gente decidiu casar, a gente sempre falou assim: não, vamos ter filhos só depois de 5 anos. Só depois de 5 anos. E a gente não planejava, mesmo sabendo que seria depois de 5 anos, a gente nem falava sobre isso. O Leis nem tanto. Eu continuava falando alguma coisa, nasce meio de um sobre o outro, a gente com aquela alegria, a gente queria passar por aquilo. E nem falava. E quando bateu os 5 anos, foi automático.
Não, tá certo. O planejamento foi 5 anos, então tá na hora. Se planeje. Que você vai entender, você não vai nem mais lembrar do planejamento. Mas Deus lembra. Então é dessa maneira. Então, se é 5, 4, 3, não sei quanto tempo nós vamos ficar na liderança, né? Eu só sei que os frutos vão vir. Amém. Entendeu? Muita coisa vai vir com isso. Hoje, tudo que eu tenho, tudo que o Laísson tem foi construção de nós dois. Então, nada é mérito um do outro, é mérito nosso. Amém. Então, a questão da liderança, Lucas, agora, nós vamos trabalhar, vamos construir, vamos fazer, pode crescer, pode diminuir, só Deus sabe qual vai ser o fruto do nosso relacionamento, do nosso tempo com Ele. Mas eu creio que o melhor está por vir, né? Nada é por acaso. Tipo, eu creio que eu estar mudando de cidade agora não é uma casa. Assim como eu creio que o teu tempo não é uma casa. Então, só se permita que o Senhor faça as coisas. Não se deixe levar por que pessoas vão falar. Não se deixe levar por que pessoas estão pensando, né? Só se permita viver o que Deus quer nesse tempo. Amém. É só se permitir. Quando a gente se permite a vontade do Senhor, diz assim, ó, tô aqui, não era isso que eu buscava, não era isso que eu queria para esse momento. Senhor, eu ia falar isso, mas o Senhor me permitiu que eu falasse isso aqui. Então, faça o que o Senhor quiser. Só me use, eu seja um instrumento. Eu sei que é a obra do Senhor, porque afinal é dele. A gente está aqui na frente, porque ele não pode estar aqui fisicamente, né? Figurado na maneira de homem, mas ele te usou, tem usado a Alessandra para isso, tem nos usado para isso. Então, é só estar aqui na frente. Que nem quando foi nas tábuas lá do mandamento. Deus fez tudinho, mas quem segurou foi Moisés. E ele trouxe ao povo. Então a gente não tá fazendo a mesma coisa. Ele tá nos dando o direcionamento de como fazer só pra nós ensinar. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. É isso, gente. Nosso Papo Reto já está chegando ao fim, né? Passou tão rápido. Passou rápido aqui. Tivemos um bate-papo muito incrível. Então você aí que tá ligadinho aí no rádio, né? Você que tá no nosso site, ao vivo aí no nosso site, ou pela live no Facebook, um abraço a todos, né? Ficamos por aqui, né? A Sara, mais uma consideração final aos ouvintes, Sara, aos ouvintes que ouviram a Sara no programa Evangelizar, os ouvintes que ouviram aqui os bate-papos no Papo Reto. O que você tem a dizer para esses ouvintes? Só queria dizer que mais do que edificar, eu fui edificar, né? Amém. Porque todas as vezes em que eu vim pra cá foi com um único objetivo, que foi levar a palavra do Senhor. Mesmo com os sentimentos abalados, mesmo com os sentimentos à flor da pele, né? Feliz ou triste, eu sempre quis fazer isso porque às vezes a gente não se identifica de estar na rua, ou então de estar ali em célula, liderando célula, mas a gente se identifica com isso. Então, graças a Deus a gente tem esse instrumento, né? Graças a Deus que você pode nos ouvir, você está nos ouvindo, às vezes não ao vivo, mas depois. E eu fico muito feliz de saber que em partes eu contribuí com isso, né? Em que eu não deixei que o arder que existe em mim de ter a presença do Senhor ficou só para mim. Eu me sinto muito feliz de saber que eu contribuí de alguma maneira em canções, né? Que aqui eu evangelizar foi muitas músicas. E todas as músicas que foram tocadas a princípio, elas falaram primeiro comigo. Então, o que ardeu em mim, eu quis que ardesse em vocês, né? O que permanece em mim, que é a presença do Senhor, eu quero que permaneça em vocês, mesmo com dor, mesmo que tudo não pareça fazer sentido. Existe um propósito para tudo. Eu caminho nesse propósito de saber que não tem quando você tá num deserto, tá andando sem caminho, só atrás de água. Eu tô fazendo a mesma coisa, mas sendo permitida pelo Senhor. E eu não tenho medo. Lucas, eu já tive muito medo. Eu já tive muito medo de fazer certas coisas, de lidar com certas coisas. Hoje eu não tenho, porque eu sei que não depende de mim. Eu sei que Deus vai me dar a capacidade de falar a coisa certa na hora certa. Mas eu tenho que me permitir a isso. Eu já tive muito medo. Muito medo, assim, de viver o que Deus quer pra mim. Mas eu não vou mais fugir. E eu digo pra você, você não precisa fazer isso. Não precisa fugir, porque no tempo certo ele vai te pegar de qualquer maneira. Se você quiser, ele vai fazer isso. Então se permita. Ouça canções. Se você precisar chegar a Deus, ouça canções. Leia a palavra. Procure pessoas que vão te ajudar, porque o tempo em que eu estou vivendo, o que me ajudou foi pessoas. Foi pessoas usadas por Deus. E eu sou muito grata a Deus por esse momento.
Amém. Né? E eu choro, mas eu estou muito feliz porque eu sei que existe o melhor em tudo. Amém. Mesmo na dor. Mesmo na dor, eu pude sentir que Deus estava comigo. Eu pude sentir que a presença dele foi o que tem me mantido de pé. Mesmo quando eu não queria dormir, quando eu não queria comer, eu sabia que ele estava ali. Então, permita isso também. Não deixe que o luto te tire da presença. Não deixe que a felicidade te tire da presença. Apenas permaneça. Porque isso vai fazer a total diferença na sua caminhada. Amém? Amém. Amém, Sara. É isso. É isso, né? Quero só agradecer a Sara, a tudo que ela já contribuiu aqui nessa rádio, né? Tô falando agora como diretor da rádio. Muito obrigado, né? Por cada programa, cada momento que você se dispôs a vir. Eu sei que abençoou muita gente. Teve muitas pessoas que tu não sabe, mas se converteram através do teu programa. Glória a Deus. Né? E muitos que vão ser ainda abençoados com o Papo Reto. Amém. E também agora como líder de jovens, agradecer, né, pela essa força. Eu sei que a distância, essa intercessão, tu vai estar chupando cana lá de longe, xabaralá canta, e nós sendo edificados aqui, de repente tá no culto, Alessandro aí, eita, moça, a Sara tá orando por mim, porque eu senti um negócio aqui, sabe quando às vezes eu fico pensando, que horas que eu vou herdar esse stick na coluna que parece que um anjo toca, que tem uns pastores que dá uma entrevada assim, o Luiz Hermínio tem isso, o Nonato tem isso. Então eu fico, eita, gente, se eu tiver um negócio desse. Eu acho que é o povo orando, aí o anjo vem e dá uma cutucada assim na... Mas que estão ali, né? Mas que tá pra acordar, né? Mas é isso, Sara, obrigado pela tua vida, pelo isso. Hoje à noite, né, reforçando aqui o convite, hoje à noite você é nosso convidado especial para estar ali no nosso intercâmbio, é isso mesmo, intercâmbio. Nós vamos juntar aqui a Rede de Jovens Crucificados com Cristo, juntamente com a Rede de Jovens Salvos pela Graça ali na Igreja Batista Missionária da Vila Maranhão, né? Ali a gente vai estar na 6h30, vai começar o culto, lá na Rua Medeiros Neto, número 526. A Papo na Arte tá 582, mas se o Bruno tá falando é esse endereço aí mesmo, né, lá na Vila Maranhão. E você que não sabe onde é certinho, você pode vir aqui pra sede, né, o templo sede, às 5h30, a gente vai estar aqui aguardando você pra dar carona, entendeu? Você pode vir aqui na Rua Bom Jesus número 26, né, ou então você pode entrar em contato com a gente, né, fale aqui no número da rádio, meu amigo, a gente vai direcionar você, a gente manda localizações, você vai, é só você querer ir, né, porque quem quer dá um jeito. E aí, então vem aí, continue nessa pegada, Sara, continue Leils, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. E não se preocupe, viu, gente? Em breve a gente vai ter a nossa programação, o retorno. Voltar para casa, temporada 2. Temporada 2, não se preocupe. A nossa temporada lá vai ser muito pequena, vai ser simplesmente só para edificação. Eu já coloquei que não é trabalho, não é salário, não é isso, é edificação. Então, fiquem na paz, né? Como a última vez que eu vou falar isso, fiquem na paz do Senhor, que Deus te abençoe aqui. Eu espero voltar em breve para edificar e ser edificada, amém? Amém, é isso. Esse foi mais um Papo Reto. Em breve nas plataformas digitais, no YouTube, Spotify. Um abraço a todos e voltamos sábado que vem com mais um convidado. Amém.